Olá a todos, professora Rosa Barreiros, coordenadora educacional aqui do Colégio Ser. Hoje nós tivemos a honra de receber no colégio para disseminar entre todos os nossos colegas professores o programa C-Learning. Estamos aqui com Tsuan Puntsu, diretor da Tiber House Brasil e representante da Sua Santidade Dalai Lama no Brasil. E Valentim Conde, que é assessor do diretor, também esteve aqui conosco, conversando com os nossos professores, a fim de esclarecer para que todos também estejam integrados ao projeto C-Learning aqui no Colégio Ser, que esse ano de 2020 começa com alunos de 5º, 6º e 7º anos. Valentim, muito obrigada pela sua presença. Tsuan, muito obrigada. Eu gostaria que você começasse perguntar para o diretor da Tiber House Brasil qual a importância do C-Learning no Brasil e de que forma o Colégio Ser está hoje integrado, ou de que forma o Colégio Ser, quais as nossas possibilidades de desenvolvimento dentro desse programa que é mundial. So first of all, thank you very much for coming to Colégio Ser. Could you please highlight the relevance of C-Learning in today's world, today's education, and also how Colégio Ser can integrate to this program? Basically, I think, we all know that actually both in the world around, not only, here, but world around, we are facing a social, emotional crisis, and that actually is connected with the mental health issue, but also with a lot of other issues related. So therefore we are so much concerned about all these things. So to elevate, to solve this problem, of course, we cannot depend totally on materialistic kind of culture, materialistic kind of way of life, but we have to explore our inner world, look at inside and understand our emotions, and then find a way to solve this emotional crisis by ourselves. So here the education of the mind along with the education of the heart plays a key role. Então, o que o Tsuan disse é que está claro para a gente que a gente está vivendo um momento de crise social e crise emocional, e isso se revela na situação da saúde mental, do bem-estar, né, as nossas crises na saúde mental e bem-estar, e que no fim das contas a gente não pode só ficar apoiado nas soluções materiais para resolver isso, né? Então a tecnologia e todos esses recursos. A gente precisa criar recursos internos também para resolver esses problemas. Então que a gente crie proximidade com os nossos mundos interiores, que a gente crie mais proximidade em relação a nós mesmos, mais intimidade com a gente, e daí a partir disso a gente vai conseguir resolver essa crise. Então é claro que nós, enquanto educadores, né, nas escolas e aqui no Colégio Ser, nós temos o papel de propiciar, né, de convidar os estudantes a embarcarem nessa jornada. Valentim, você já, na verdade, desenvolveu o programa durante um ano, lá no Instituto Siddhartha, é isso? Um ano? Isso. E já começa a ser perceptível o desenvolvimento desse currículo nas crianças, e como que é possível perceber isso? Uhum. Essa é uma boa pergunta, porque na verdade os resultados da aprendizagem socioemocional de qualquer programa, eles são resultados bastante amplos, né? E por isso mesmo é difícil medir. As métricas são difíceis. Mesmo os maiores especialistas têm sentido dificuldade de fazer medições acuradas, né, dos resultados. Por isso, eles têm sido cuidadosos para a gente não entrar nessa coisa de anunciar resultados muito otimistas, mas que não são condizentes com a realidade. Eu tento ser bastante equilibrado, porque, claro, eu sou suspeito, eu tenho muito carinho por esse programa, mas o que eu tenho observado cada vez mais é o aspecto do clima escolar e das relações que se dão no seio da escola. Essas relações, elas têm, sem dúvida nenhuma, visivelmente se transformado. São perceptíveis. Então, como os estudantes conseguem fazer melhores conexões
para reconhecer as relações dentro da escola, como elas são importantes, como elas precisam ser cultivadas e cuidadas, e então como que esses olhares vão se ampliando. Então eu acho que na questão clima escolar e relações é onde eu mais percebo o florescer desse programa C-Learning na escola. Eu até perguntei isso para você porque existem pesquisas que dão conta de que programas como C-Learning de desenvolvimento socioemocional e programas de atenção focada realmente refletem desempenho acadêmico. Isso é verdadeiro? Isso procede? Existem duas pesquisas robustas e muito sérias nessa área, que são as pesquisas da Kimberly Schoner e do Durlach, que são pesquisas que de fato têm comprovado até 11% no aumento do rendimento acadêmico, do desempenho acadêmico, e, claro, uma mudança relevante nos comportamentos pró-sociais e nas competências socioemocionais. Então, isso é verdadeiro, isso está comprovado por pesquisa científica. É claro que a gente precisa ter cuidado no sentido dos diferentes contextos e, principalmente, a qualidade da implementação, porque eu posso implementar um programa X de uma forma bem feita, mas eu também posso implementar o mesmo programa de uma forma não tão bem feita. E daí eu não posso dizer que este programa provocou este resultado, mas a sua implementação responsável provoca o resultado. Percebe? Isso é importante. Acho que para finalizar, você, Valentim ou Tsuan, gostaria de passar uma mensagem, seja para os nossos alunos ou para os pais, porque é importante a gente pensar assim. Nós hoje tivemos a preocupação, por exemplo, de sensibilizar os nossos professores para que a aplicação do programa, de alguma forma, seja eficiente. Mas se a gente não conversar com as famílias e não conversar com os pais também, o programa também não se viabiliza. Então, se vocês puderem deixar uma mensagem para os nossos pais e para os nossos alunos. So today we had a sensitizing session with the educators, but we're also concerned about our larger community, such as the parents and our students. So what message would you like to share in order to sensitize this larger community? Well, I think the first, from my experience, I mean, in Chile and also in Colombia and that, I think the first kind of the initiative or the effort should be created to create a more compassionate classroom, compassionate school environment where everyone is connected based on trust, not fear, but trust. Once we manage that, then that can have so much impact on so many things. You know, I just give you a small example about Chile, where I was working with one small public school. We focus so much on the compassionate classroom environment that instilled trust, and that led the children to have enthusiasm in learning. With that enthusiasm in learning, the joy in learning, that affected their relationship with the parents. So children, when they go out of the school, they were very happy, they were contented, so they improved their relation with the parents. With that, then the parents' relationship with the school improved, because parents were in the beginning, they were not participating in school activities. But then, learning about the children are now very happy and contented about the school environment, school activity, then the parents' participation improved, and the parents' relation with teachers and administrative staff. So therefore, there's a chain effect. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que o programa enfatiza é o cultivo de uma sala de aula mais compassiva
de um ambiente escolar mais compassivo, de um lar mais compassivo. Então tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, afetar as nossas relações muito positivamente, né? Um exemplo da importância disso está na experiência em Arica, no Chile, né? Na implementação em uma escola pública naquela cidade, onde a gente observou um efeito em cadeia, né? Um efeito dominó. Quando o programa foi implementado, é claro que as crianças começaram a se sentir melhor na escola, porque elas se sentiam mais respeitadas, mais ouvidas, mais convidadas, e isso fez com que elas mudassem o comportamento delas em relação à aprendizagem. Por consequência, elas voltavam para casa felizes e querendo voltar para a escola. Então esses pais que no começo tinham um relacionamento frio e distante com a escola, eles começaram a perceber que essas crianças tinham envolvimento, então tinham curiosidade sobre esse envolvimento. E daí eles passaram a participar muito mais ativamente das reuniões e das atividades. E por participar e se interessar, eles logicamente afetaram os professores que se sentiam mais prestigiados, mais apreciados. Então a gente vê esse efeito dominó, né, que vai passando por todos os campos, né, todas as instâncias da escola. Então isso é a importância. Learning can also be not necessarily treated as a one subject, special subject, but it can be blended with a lot of other subjects like art, like culture. Because basically once you encourage children to have more observation, reflection, critical thinking, then you create a facility for them to explore like art. Then they start using their common sense, their reasoning. So then the outcome is much more better, and they understand the culture in a different context, the culture, everything in a different context. So therefore, there's a lot of chain effect. Então, é claro que o C-Learning ele não precisa ser considerado como uma disciplina dentro da escola. Pode também, mas ele também pode ser transversal, né? Ele pode estar misturado com outros conteúdos, como, por exemplo, artes, história, cultura, né? E dentro desses componentes, a gente pode colocar esses valores essenciais para que eles possam fazer análises por meio da lógica deles, para que eles possam usar o bom senso para entender alguns princípios, e isso, sem dúvida nenhuma, vai transformar a educação. Então, tem essa possibilidade de transversalizar o programa. Quando a gente estava lá na cidade, yeah. And then, because say, a discipline, instead of, the forced discipline, could be replaced with a self-discipline based on understanding the importance of ethics in their personal life. So with this, then there's so much personal involvement, personal initiatives that comes from each individual's children or each individual staff members, educators. So therefore, everyone start learning in collaboration, but not in competition. Então, nessa perspectiva, a gente reduz a ênfase da disciplina imposta, ou seja, da heteronomia, né, onde eu tenho alguém impondo disciplina e eu coloco... Isso, exato. E eu coloco ênfase na autodisciplina, que vem da percepção da importância de uma ética pessoal, né? Então, eu pratico a autodisciplina porque eu entendo que eu preciso da ética para viver bem com os outros. Então, isso nos chama para autonomia, para uma situação de autonomia. Você gostaria de deixar a sua mensagem para os nossos pais ou alunos? Tem bastante coisa para falar e a gente que é apaixonado por esse assunto nunca vai faltar alguma palavra, né? Mas eu queria dar ênfase para esse aspecto da educação para corações e mentes, né? Então a gente chegou num tempo em que não dá mais para evitar isso, não pode mais ser tapado, a gente não pode mais cobrir, né? Nós precisamos educar corações e mentes para ter certeza que ninguém vai crescer mutilado, ninguém vai crescer cortado ao meio, partido, né? E para que no processo ninguém se rompa, ninguém se quebre. Então a mensagem que eu queria deixar é sempre que a gente for educar, né? Sempre que a gente for transmitir valores, que a gente reflita. Eu estou contemplando corações e mentes nesse processo ou eu estou querendo
ignorar o fato de que eu tenho um coração e um corpo e eu estou tentando isolar a mente nesse processo, né? Acho que isso é uma dica para a gente sempre refletir sobre o tipo de educação que a gente está proporcionando. So I think at the end of this academic session, let's all hope to see a genuine smile on each and every children in the school. Então, que a gente possa esperar que no final de cada aula, que tem seu componente acadêmico, que tem essa seriedade, esse rigor do conteúdo, que a gente possa ver um sorriso genuíno no rosto de cada criança. Isso é muito importante. E é nisso que o colégio acredita. Eu vi hoje no nosso encontro alguns professores emocionados, talvez da posição que você pudesse ter visto melhor. Eu ouvi o depoimento deles. Eu acho que isso que nos mobiliza a acreditar que a gente foi por um caminho certo. Eu acho que o universo conspira a nosso favor quando a nossa intenção é muito boa e ela nos colocou juntos, Valentim e nós, quando nós nos encontramos com vocês no ano passado, Siddhartha, que para nós também é uma referência. Agora, nessa parceria com a Tibet House, eu acho que vai ser um tempo muito bom. A gente está lançando o C-Learn agora em 2020. As professoras Edi e a Mary estão muito envolvidas, eu tenho sentido isso nelas. E elas são dois corações muito grandes também, né? Eu acho que é isso que vai fazer o sucesso. E como eu acabei de falar para uma das nossas professoras que falou, você me deixou encantada, uma professora que está chegando à escola agora. Ela falou, você me deixou encantada, me deixou emocionada porque eu chego e estou vendo que as coisas estão caminhando por esse lado. Eu fiquei mais feliz ainda, né? Que bom, e eu acho que a partir do ano que vem a gente amplia esse projeto para nós e piloto agora, fazer com o sexto e sétimo ano, para que a gente pude, porque a gente também sente que alguma coisa a gente precisa fazer pela educação no Brasil. Vamos juntos. Vamos mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Tsuan. Okay.